comandante Rômulo Bahia, da Capitania dos Portos de Brasília. Comandante, Brasília é considerada a terceira unidade da federação com o maior número de embarcações registradas na capitania. Isto é verdade ou é exagero? O de Brasília tem como área de jurisdição todo o estado de Goiás e o Distrito Federal. E nessa área de jurisdição são cerca de 54.200 embarcações inscritas. Com isso nós temos o quarto lugar dentre todas as capitanias do Brasil. Eu tenho assim a ideia de fisicamente no Distrito Federal, quantos barcos estão aí nessas marinas e clubes mais ou menos? A embarcação estar inscrita na nossa capitania não significa que ela possa navegar somente na nossa área de jurisdição. Ela pode navegar em qualquer área do Brasil, né? Por isso fica muito difícil afirmar com precisão o número de embarcações que navegam hoje no Distrito Federal. Baseado na experiência dos nossos inspetores navais, dá para nós estimarmos uma quantidade de cerca de 120 embarcações navegando num sábado de sol aqui no Lago Paranoá. E aí eu não estou nem levando em consideração Formosa, Lagoa Feia, outros locais próximos, né? Somente no Lago Paranoá, por exemplo. Qual a sua análise sobre os lagos navegáveis do DF, como o Lago Paranoá, e no caso também o pedaço do Corumbá? Eu vou usar como exemplo o Lago Paranoá, se o senhor me permitir, exatamente por nós estarmos aqui. Talvez seja o espelho d'água mais fiscalizado, né? Assim, pela autoridade marítima. A capitania está presente ativamente, ou seja, exatamente com embarcações na água e buscando outras embarcações para poder fazer as nossas ações de fiscalização do tráfego aquaviário, no mínimo 4 dias dos 7 dias da semana, né? Mas também estamos 24 horas nos 7 dias em prontidão para atender qualquer chamada de emergência náutica através do telefone 185. Então o cidadão hoje ele pode, através do telefone 185, acionar a Marinha e informar sobre uma emergência náutica, e a nossa equipe, que já está de prontidão durante 24 horas, vai prontamente atender. Então o Lago Paranoá, sendo mais direto à pergunta do senhor, ele, por exemplo, ele é um lago de muito movimento, não só de embarcações a motor, mas também de embarcações à vela, de stand-up paddle, de kitesurf, windsurf, até mesmo na prática de natação. Então é um local com muita intensidade, tanto do tráfego aquaviário quanto de atividades de recreio. Com a pandemia, teve um aumento na navegação nestes lagos. Vamos dizer, centrar mais sobre a questão do Paranoá. O que a capitania tem feito para acompanhar este significativo aumento? O efetivo de vocês é suficiente com toda hoje a baixa de pessoal em várias frontes, enfim? A capitania, como eu mencionei, no mínimo 4 dias dos 7 dias ela está efetivamente no lago, exatamente realizando inspeções navais. Nessas inspeções navais, quando uma embarcação é abordada por uma equipe da capitania, a equipe da capitania vai prover nessa embarcação uma ação de fiscalização do tráfego aquaviário. Nessa ação nós temos 2 propósitos. O primeiro propósito, e o principal, é o educativo. Nós queremos que a comunidade náutica seja educada sobre o que fazer, como fazer e, o principal, respeitar a lesta, né, e todas as normas da autoridade marítima. O segundo propósito é a ação de fiscalização propriamente dita. Então a equipe vai verificar nessa embarcação 2 aspectos, né? O condutor, que é o comandante da embarcação, e a embarcação em si. Em relação ao condutor, a habilitação dele e o estado geral dele, né? Se por acaso houver a suspeita de que ele fez uso de bebida alcoólica, ele será submetido ao teste de alcoolemia.
E com relação à embarcação, a documentação da embarcação, a lotação prevista nessa documentação, se essa lotação está sendo respeitada, se os equipamentos de salvatagem estão em números adequados, né? E são homologados pela Marinha e em bom estado, os equipamentos de segurança, como extintores de incêndio, em número adequado, com o tamanho da embarcação e dentro do seu prazo de validade, em local de fácil acesso, o estado geral dessa embarcação, se está provocando ou não algum tipo de contaminação hídrica e se ela tem condições de estar navegando. Então, basicamente, são esses os itens que as nossas equipes vão verificar. Nós temos aqui visto ultimamente também que aconteceram alguns acidentes, entre outros afogamentos que acontecem aí que já não tem muita ligação, às vezes, que são banhistas, e aí são mais envolvidos nas buscas e etc., o Corpo de Bombeiro Militar. Mas conforme relatos de testemunhas e até mesmo vídeos que foram publicados nas redes sociais, 2 desses acidentes aconteceram com passageiros de embarcações que estavam navegando sem colete salva-vidas na plataforma de popa da embarcação. Como o senhor analisa esse tipo de atitude? A utilização do colete salva-vidas pode fazer a diferença entre uma pessoa ser encontrada com vida ou não ser encontrada. E aí a demora na busca de uma pessoa que caia de uma embarcação, por exemplo, isso pode ser tão mais demorado se ela não estiver fazendo uso do colete, né? Não entrando no mérito dos acidentes em si, mas aproveitando essa oportunidade para conclamar a comunidade náutica a fazer o uso do colete salva-vidas. De fato, em alguns momentos, essa utilização é obrigatória, de acordo com o que consta nas normas e procedimentos da Capitania Fluvial, que é a nossa NPCF, disponível no site da Capitania na internet, www.marinha.mil.br/CFB. Ali você consegue todas as informações, inclusive a nossa NPCF. Nessa NPCF consta que é obrigatório o uso do colete por menores de 7 anos, por todas as pessoas que não saibam nadar, sempre que uma embarcação estiver com velocidade superior a 10 nós e a pessoa estiver em convésios abertos, ou em embarcações miúdas, que são motoaquáticas, e embarcações de menor porte, independente da velocidade da embarcação. O uso do colete é extremamente importante e a gente conclama que a comunidade náutica faça o uso do colete. Ele vai proporcionar que a pessoa, ao cair numa embarcação, ela permaneça com a sua cabeça do lado de fora da água. Que isso permite que, ainda que ela caia desmaiada ou bata com a cabeça ou coisa do tipo, ela não deixe de respirar e assim não morra afogada, né? Então, o grande desafio hoje é conscientizar a comunidade náutica da importância da utilização do colete. Às vezes, as pessoas numa festa em uma embarcação, e não tem nada de errado nisso, desde que a lotação esteja sendo permitida, respeitada, e que o condutor, em momento algum, faça uso de bebida alcoólica, o nosso grande desafio é conscientizar que as pessoas que estão ali naquela festa, que elas podem ter uma festa agradável e mais segura se utilizarem o colete salva-vidas. Comandante, em alguns pontos no lago foram marcados pelo governo do Distrito Federal como locais para banhistas, às margens desses pontos. Mas no espelho d'água não tem nenhuma boia delimitando essa área do banhista, que este usuário do lago avance para locais que circulam barcos motorizados. Isso não é perigoso? O decreto de zoneamento do lago do Distrito Federal, ele prevê as áreas de banhistas e as áreas de embarcações motorizadas. Nas praias existem placas já instaladas pela ADASE, informando aos banhistas dessas praias qual é a delimitação de até onde eles podem ir. E é obrigatório o conhecimento de todos os condutores de embarcação dos limites que eles devem respeitar. Então, se o banhista, ao adentrar uma área, antes ele faz
a verificação dessa placa que já está instalada nas praias, e com isso ele respeite essa delimitação, e o condutor da embarcação, que é obrigatório saber até onde ele pode ir numa margem, eu acredito que não haja esse conflito. De fato, a demarcação por boias facilita essa identificação visual, né? E eu tenho certeza que a ADASA já está em fase de execução desse projeto. Tá, uma outra coisa, muitos locatários desses, que são, né, hoje pequenos comércios às margens do lago, como caiaque, pedalinho, prancha de stand-up paddle, eles não sinalizam sua área de atuação e acaba deixando os usuários avançarem muito para dentro do lago. O que a Marinha pode fazer para que eles se conscientizem que eles também têm a responsabilidade de fazer essas marcações no espelho da água? Isso foi um problema já identificado pela autoridade marítima. Nas nossas inspeções navais, sempre que nós identificamos agora, né, um cidadão num stand-up paddle, ou num caiaque, ou num pedalinho, além da sua área permitida, além de abordar esse cidadão, nós abordamos principalmente o locador desse equipamento, porque ele é o responsável por manter essa segurança e ele deve possuir ali uma embarcação de segurança para poder, exatamente num caso de uma pessoa que se afaste um pouco mais, que ele possa ir trazê-la para perto de si. Eles já estão sendo abordados e já estão sendo notificados. Um outro detalhe, já finalizando a nossa entrevista, nos últimos anos o turismo de passeio náutico no lago teve também um substancial crescimento. Então, várias embarcações, tanto as grandes, as maiores, com capacidade para uma quantidade maior de passageiros, como muitas embarcações que eram de recreio e elas acabaram sendo transformadas como barcos comerciais. E, no entanto, poucas foram as estruturas criadas pelo governo para este segmento, como trapiches apropriados para atracação, para desembarque, embarque de passageiros, que, por sinal, o único fica no pontão do Lago Sul, né? Que não tem nem uma iluminação noturna adequada. Eles são os responsáveis de manterem esses trapiches dentro daquilo que estabelece a norma 11? As embarcações de passageiro, aqui em relação ao turismo náutico, no Lago Paranoá, nós temos duas modalidades. As embarcações de passageiro, essas embarcações elas sofrem vistorias da nossa equipe de vistoriadores navais, e as embarcações que são de propriedade particular e que a Norman 03 autoriza que seja feito o charter, que é o aluguel dela, né, para uma outra pessoa que seja habilitada. Então, são os dois tipos de forma de utilização de embarcações no turismo náutico. Essas embarcações que são fruto de charter ou aluguel, cada uma sai da sua marina, né? Então, com relação à pergunta do senhor, elas não são muito afetadas pelo fato do cais ou do pier, né? Com relação às embarcações de passageiro, elas, como o senhor falou, saem algumas do pontão do Lago Sul, algumas nós sabemos que saem de alguns hotéis à beira do lago, outras saem também de alguns pier onde tem alguns restaurantes próximos, né, como é ali no Lago Sul, nós conhecemos um ali. A responsabilidade é de cada setor envolvido. Então, no caso do pontão, sendo uma área do governo, do GDF, a responsabilidade pela manutenção deles ali é do GDF. No caso dos hotéis, a responsabilidade é, então, dos hotéis. E a nossa equipe de inspeção naval, uma das coisas que ela faz é vistoriar também esse pier e esses cais, e o cais, né? E passamos também ofícios informando a situação de cada um deles para que seja providenciado o reparo ou a manutenção de acordo com o que foi identificado. Com a desocupação das margens do lago, que aqui tinha um histórico de ocupação das áreas às margens do lago, muitos proprietários dessas casas que tiveram que recuar suas cercas
a área que realmente é de propriedade deles, acabaram deixando umas estruturas dos restos dos piers, que além de causar um certo impacto no meio ambiente, que é visual, o impacto visual causa também um impacto negativo na questão do meio ambiente, que tem muitos pregos, muitos parafusos, que vão enferrujando ali com o longo do tempo, porque eles tiraram só o madeiramento, mas a parte bruta mesmo da estrutura ficou. A capitania não podia notificá-los para que eles retirassem o restante dessas estruturas? A capitania fez um trabalho recente de identificação de cada um desses pontos no Lago Paranoá. Já temos isso bem mapeado, tá? Com latitude e longitude e o número de pier ou de cais, né? Dependendo da situação que estão nessa situação, e os responsáveis estão sendo informados e notificados a respeito. E finalizando, a maioria dos acidentes, o senhor já comentou, mas eu vou dar uma ênfase nessa questão aqui. A maioria dos acidentes que ocorreram no lago foram durante a noite. A capitania tem também feito algumas fiscalizações depois quando chega o anoitecer, ou até mais adentrando mais para a noite, às 10 horas, que são... O senhor sabe que o navegante no Lago Paranoá, ele é festeiro. Ele contrata aí, às vezes, seu marinheiro, né, para que ele tenha a tranquilidade de fazer a sua navegação. Mas ele termina lá para as 10 horas, 11 horas, 9 horas da noite. E observa-se uma rotina de altas embarcações em altíssima velocidade, assim, após as 20 horas, 21, voltando para os seus clubes. Bom, ao de lá da questão da velocidade, que não existe uma regra sobre isso, o que a Marinha pode fazer para melhorar a segurança da navegação a partir das 18 horas? É como eu falei com o senhor, nos 4 dias, no mínimo 4 dias da semana, nossa equipe está ativamente no Lago Paranoá em inspeções navais. E essas inspeções navais adentram pela noite, né? Então, por vezes vão até as 22, 23 horas. Quando percebemos que existe uma atividade maior no Lago Paranoá, equipes extras são acionadas para que façam também a operação no período da madrugada, e até em colaboração, né, com o apoio do Batalhão Lacustre, né, da Polícia Militar. Quais os maiores desafios na sua gestão para a segurança da navegação, tanto no Paranoá quanto em outros lagos do DF e Goiás? São desafios que eu vejo como de toda a autoridade marítima, que é criar uma mentalidade marítima na comunidade náutica. Hoje em dia, a população, né, de um modo geral, precisa conhecer um pouco mais sobre a Marinha, precisa conhecer um pouco mais sobre as atividades náuticas, as normas marítimas, né? Porque os espelhos d'água precisam ser melhor explorados para o entretenimento, diversão e comércio também, né? Para o esporte e recreio, mas também para as atividades comerciais e de transporte de passageiro. Então, acredito que o nosso grande desafio seja criar uma consciência marítima adequada em todos aqueles que utilizam o espelho d'água, tanto do Distrito Federal quanto do Estado de Goiás. Comandante, quero agradecer ao senhor, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo.